Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro EGAF11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. O objetivo desse vídeo é analisar os principais indicadores do Fiagro EGAF11 e também detalhar todas as informações que o gestor deixou disponíveis para a gente lá no relatório gerencial desse Fiagro. Portanto, vale deixar um disclaimer aí para vocês. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos analisando aqui esse Fiagro a caráter educacional. A ideia é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, usem essa informação com sabedoria. Dito isso, antes da gente começar, se você está vendo esse vídeo e não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Investidores, o Fiagro EGAF11 ele é basicamente um Fiagro de recebíveis, ou seja, comparando ali com um fundo imobiliário, por exemplo, ele é um Fiagro de papel. Para a gente começar a análise desse Fiagro, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar aqui dos indicadores mandatórios, ou seja, são todos aqueles indicadores que você deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. A segunda parte são os indicadores específicos, ou seja, nós vamos aqui abordar os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que tem na sua carteira contratos de recebíveis. E por último, nós vamos analisar todos esses indicadores na prática. Bom, começando aqui pelos indicadores mandatórios, eu dividi aqui entre 4 principais indicadores. O primeiro é a administração do fundo, ou seja, a empresa que faz a gestão desse fundo. Essa informação ela é importante para nós investidores, pois um fundo que tem problema de gestão, com certeza não vai durar muito tempo e vai gerar prejuízos para nós investidores. O segundo é o tamanho do fundo. Essa informação ela é relevante, pois isso influencia diretamente na diversificação desse fundo. O terceiro é a liquidez. A liquidez ela é importante para nós investidores, pois isso determina a facilidade de comprar e vender as cotas desse Fiagro. E por último, e não menos importante, o P sobre VP, que vai mostrar para nós se esse Fiagro, se a cota desse Fiagro está super valorizada no mercado ou se ela representa uma oportunidade de compra, ela está subvalorizada no mercado. Sendo assim, esses são os indicadores mandatórios. Isso é o mínimo que você deve olhar para escolher qualquer tipo de fundo imobiliário ou, nesse caso, um Fiagro. Agora, nós vamos falar dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro, e eu separei eles aqui. Nós estamos falando de basicamente 4 indicadores. O primeiro indicador específico para esse tipo de fundo, que é composto de certificados de recebíveis, é nada mais do que a diversificação desses contratos de CRI ou CRA dentro da carteira desse fundo. Essa informação ela protege nós investidores de um eventual problema com algum contrato de recebível ou até mesmo por inadimplência desse contrato. Então a gente nunca pode esquecer de avaliar e analisar a diversificação. O segundo indicador que eu separei aqui para vocês é a distribuição no PL. O que isso significa? É importante a gente analisar como está distribuído esses contratos de CRI e CRA dentro do patrimônio líquido desse fundo, ou seja, o percentual, o peso de cada um desses contratos. Pois um Fiagro que tem uma concentração muito grande em um único contrato, isso pode impactar muito o recebimento dos nossos dividendos em caso desse contrato apresentar um problema de inadimplência, por exemplo. Então é importante a gente sempre analisar a distribuição desses contratos dentro do PL. O próximo indicador nada mais é do que a inadimplência, ou seja, a inadimplência que eu já mencionei aqui na parte de diversificação, ela influencia obviamente o recebimento dos dividendos. E por último, nós temos aqui os indexadores. Os indexadores eles vão mostrar para nós investidores qual é a remuneração desse Fiagro. Se a remuneração dele está atrelado, por exemplo, ao CDI, em linhas gerais o CDI está amarrado à taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, ou se esse fundo ele é remunerado pelo IPCA, que é a taxa de inflação. Isso é importante para proteger a nossa carteira e o nosso patrimônio
em diferentes momentos da economia do Brasil. Portanto, esse indicador é indispensável para a nossa análise. Bom, esses são os principais indicadores que todo investidor deve analisar antes de escolher um fiagro. Se você ficou com dúvida aí desses indicadores e como utilizá-los, não se preocupe, a gente vai fazer isso agora na prática. E para isso eu vou usar aqui o site da Status Invest. Existem hoje diversos outros sites que apresentam as mesmas informações que a gente vai encontrar aqui no Status Invest. Eu vou usar o Status Invest por familiaridade minha. E é claro que você, investidor, pode usar o site que você se sentir mais confortável em utilizar. Dando início à nossa análise, investidores, eu estou aqui com o Fiagro EGAF11. Atualmente ele tem um valor negociado na B3 de R$ 101,50, o valor da cota. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu aqui para os seus cotistas o equivalente a 16,28%. É um excelente dividendo hoje comparado com outros fundos. Vale destacar também que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 4,48%. Bom, agora que eu já apresentei aqui as informações básicas desse Fiagro, vamos começar analisando os nossos indicadores. Começando aqui pela gestão desse fundo, atualmente esse fundo é administrado pela Vortex. A Vortex é uma instituição conhecida no mercado. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre a Vortex. Porém, para a gente não parar a nossa análise aqui no meio do caminho para falar da Vortex, eu vou deixar para falar dela lá no final do vídeo. Então segura um pouco a ansiedade, vamos terminar aqui o nosso raciocínio educacional de análise desses indicadores e lá no final eu vou dar a minha opinião sobre a Vortex. Fiquem tranquilos. Dando sequência, vamos falar um pouco aqui dos seus indicadores. O patrimônio atualmente desse Fiagro está em 109 milhões. Esse tamanho de patrimônio é um tamanho relevante. Provavelmente esse fundo deve estar bem diversificado. A gente vai ver isso lá no relatório gerencial. Dando sequência, o próximo indicador que eu vou mostrar para vocês é a liquidez diária. A liquidez atualmente está em R$ 240 mil diários, ou seja, por dia é negociado o valor equivalente a R$ 240 mil. Essa informação é importante para nós investidores, pois ela vai mostrar a facilidade de a gente comprar e vender essas cotas lá na bolsa. Sendo assim, investidores, nunca esqueçam de checar aqui a liquidez dos fiagros. Dando sequência, eu vou falar aqui do indicador P sobre VP. Para quem ainda não conhece, o P sobre VP, ele representa aqui o preço dividido pelo valor de patrimônio desse fundo. O resultado dessa divisão vai mostrar para o investidor se esse fundo, se essa cota está supervalorizada ou subvalorizada no mercado. Se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota está equivalente ao valor de patrimônio desse fundo. Porém, se esse valor estiver abaixo de 1, representa que o valor da cota está sendo negociado abaixo do valor de patrimônio, e isso para nós investidores representa uma oportunidade de compra. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se esse valor estiver acima de 1, que é o caso desse fundo, que está em 1,03, isso significa que o valor da cota dele está supervalorizado no mercado, ou seja, a somatória de todas as cotas vale mais do que o valor de patrimônio desse fundo. Isso é uma informação positiva também, pois o mercado está enxergando com bons olhos esse fundo. Porém, para você que está começando a investir agora, isso quer dizer que você vai pagar um pouco mais caro pela cota desse fundo. Bom, nós falamos aqui do administrador, nós falamos aqui da liquidez diária, do tamanho desse patrimônio e também do indicador P sobre VP. Ou seja, esses são os indicadores mandatórios. Agora nós vamos falar dos indicadores específicos para esse tipo de fiagro que tem na sua carteira basicamente certificados de recebíveis. Geralmente aqui no site da Status Invest a gente tem essas informações aqui no final. Porém, eu verifiquei que não foi disponibilizado ainda essas informações do relatório gerencial aqui dentro do site. Porém, isso não é nenhum problema, pois aqui na parte de comunicados a gente tem acesso a todos os documentos que esse fiagro disponibiliza para os investidores. Sendo assim, a gente vai ter acesso a essas informações aqui no relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhadinha nele. Bom, aqui no relatório gerencial do Fiagro EGAF11, a gente tem acesso aqui a todas as informações desse fundo. Começando aqui na parte de objetivos, a gente já consegue perceber que esse fundo ele é composto de certificados de recebíveis do agronegócio, conhecidos como CRA. Aqui nós sabemos também que a administração desse fundo é feita pela Vortex, vou falar dela daqui a pouco. A gente sabe aqui também que o início desse fundo foi em dezembro de 2021, ou seja, é um fundo super novo aí no mercado. Aqui a gente tem as informações sobre a taxa de administração e taxa de performance. Dando sequência aqui, nós temos informações, por exemplo, do ticker na B3, a quantidade de cotas emitidas,
a quantidade de cotistas investindo nesse Fiagro e aquelas informações que a gente já checou lá no Status Invest, como o patrimônio líquido, valor de mercado das cotas e o valor patrimonial por cota. Bom, investidores, dando sequência, eu não vou abordar aqui as 28 páginas desse relatório. Eu vou lá direto para a parte que nos interessa. E a parte que realmente nos interessa está aqui, que é a carteira desse Fiagro. Aqui na carteira, o gestor já deixa um disclaimer importante para nós. Ele diz que 100% do PL está alocado a uma taxa média de CDI mais 5,13%. Com essa informação, investidor, a gente já sabe que o indexador desse fundo é o CDI. Ou seja, esse é aquele tipo de Fiagro que vai proteger você, investidor, contra uma alta na taxa Selic. Seguindo aqui na carteira, o gestor desse fundo ele já dá uma informação relevante. O percentual de PL para cada uma dos tipos de setor do agronegócio. Então a gente está falando aqui do setor de soja, milho, café, amendoim, entre outros. E também a gente tem aqui a divisão do PL por estado, ou seja, as regiões em que essas culturas estão distribuídas. Então a gente está falando aqui de Goiás, Mato Grosso, ou seja, diferentes regiões no Brasil. Portanto, nessa parte a gente tem um pequeno spoiler da diversificação desse fundo. E a gente precisa analisar, obviamente, um pouco mais de informações. Aqui embaixo, o gestor ele disponibiliza para a gente o percentual do PL por companhia investida. Sendo assim, aqui a gente tem uma visão geral da diversificação dos contratos de recebíveis do agronegócio desse fundo. Dentro dos fiagros que a gente vem analisando nas últimas semanas, esse não é o que está melhor diversificado. A gente consegue perceber que o PL ele está mais concentrado aqui nas 4 ou 5 primeiras companhias. Seria melhor se esse percentual estivesse mais dividido dentro de todas essas companhias. Esse percentual mais bem distribuído dentro das companhias, ela diminui o risco de impacto no recebimento de dividendos para o investidor. Porém, vale destacar também que o Fiagro ele é um tipo de investimento recente, Ele começou em 2021, ou seja, os fundos ainda estão crescendo e estão em desenvolvimento. Então, provavelmente, alguns fundos a gente vai ver uma concentração maior, muito provavelmente porque são fundos recentes, e em alguns a gente vai ver uma distribuição melhor, que são fundos que já existiam há um pouco mais de tempo. Em linhas gerais, a gente precisa acompanhar com cuidado sempre a diversificação do Fiagro. Dando sequência aqui, investidores, a gente tem acesso nessa página à carteira detalhada de contratos de recebíveis. E é aqui que a gente vai ter acesso a todas as informações que nós precisamos sobre os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Portanto, aqui na coluna número 1, a gente tem acesso a todas as empresas que esse fundo está investindo. Ou seja, nós temos um total de 20 certificados de recebíveis diferentes. Isso é um ponto positivo na parte de diversificação. Uma informação importante tem aqui na coluna vencimentos. Aqui na coluna de vencimentos, a gente consegue ver a longevidade desse fundo. Ou seja, a maior parte dos contratos de CRA vencem a partir de 2024. Aqui na próxima coluna, nós temos os indexadores, ou seja, esse Fiagro ele é remunerado pelo CDI mais uma taxa de prêmio. Portanto, esse Fiagro ele vai proteger o investidor em momentos em que o Banco Central aumentar a taxa Selic, pois o CDI está atrelado à taxa Selic. Para você que está começando a construir a sua carteira de Fiagro agora, é muito importante você sempre misturar os Fiagros entre CDI e IPCA, pois dessa forma você protege a sua carteira contra uma alta da taxa Selic e também contra uma alta do IPCA. Fica a dica aí para vocês. Bom, aqui na última coluna nós temos acesso ao percentual de PL para cada uma dessas empresas. A gente já conseguiu ver isso graficamente lá em cima, mas basicamente a gente percebe que esse Fiagro está concentrado basicamente em 5 ou 6 companhias. Dentro dos fundos que a gente vem analisando, ele não é o melhor diversificado em relação à concentração do PL. Sendo assim, eu recomendo que vocês acompanhem a evolução desse fundo antes de colocá-lo na carteira de investimentos. Bom, investidores, esses são os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Ou seja, nós falamos aqui da diversificação desse fundo,
nós falamos também da diversificação do PL dentro dos contratos de CRI e também falamos aqui dos indexadores. Faltou a gente falar da inadimplência. Eu li esse relatório de cabo a rabo e não encontrei nenhuma informação de inadimplência. Isso vem sendo muito comum nas análises que nós estamos fazendo sobre os fundos Fiagro. Como eu mencionei, o Fiagro, esse tipo de modalidade de investimento, ela começou lá em 2021. Portanto, a gente não tem ainda muita informação sobre inadimplência. Muito provavelmente, a gente vai começar a ter mais informações sobre inadimplência quando esses fundos estiverem lá para os seus 4, 5 ou 6 anos. Mas vale destacar que nós precisamos sempre ficar de olho na inadimplência. Bom, de forma resumida, investidores, essa foi a análise do Fiagro EGAF11. Bom, eu imagino que vocês devem estar curiosos para saber a minha opinião aqui sobre a gestão desse Fiagro. Como mencionei para vocês, investidores, esse Fiagro ele é administrado pela Vortex. A Vortex hoje ela administra diversos tipos de fundos, seja Fiagros e também fundos imobiliários. E a Vortex ela sempre teve uma excelente reputação aí no mercado. Porém, nos últimos meses, a gente tem visto o caso do fundo Hectare. O fundo Hectare ele era um dos melhores fundos imobiliários de papel que nós tínhamos aí no mercado brasileiro. Para vocês terem ideia, o ano passado o fundo imobiliário Hectare ele pagou o equivalente a 17% em dividendos, um número excelente para o mercado brasileiro. Porém, nos últimos meses, a administradora, a Vortex, ela cometeu diversos erros de administração. E além disso, ela entrou numa briga muito feia com a Suno Research. Isso fez com que a cota do fundo imobiliário Hectare desvalorizasse mais de 50% e obviamente trouxe diversas manchetes aí no mercado. Aqui na Tríade nós fizemos um vídeo detalhando todos os problemas que a Vortex teve nos últimos meses. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês e eu recomendo muito que vocês o assistam. De forma resumida, investidores, a minha opinião sobre essa administradora é a pior possível. Por mais que os números sejam excelentes, a diversificação seja excelente, os indicadores sejam os melhores e os dividendos distribuídos sejam altíssimos, um gestor mal intencionado ou um gestor ruim, ele vai destruir toda a performance de um fundo. E isso vale não só para fundos imobiliários ou Fiagro, como também para empresas. Não adianta nada você investir numa Apple ou investir, por exemplo, numa Amazon, que são empresas excelentes com produtos excelentes, se você tiver lá na gestão, na administração dessas companhias, por exemplo, o ex-gestor das lojas americanas. A gente viu o que aconteceu aí com as americanas. Portanto, investidor, o gestor, a administração, seja da empresa, ou seja de um fundo ou de um Fiagro nesse caso, é fundamental para o seu desempenho. Bom, opinião dada, agora vem aquela pergunta. Analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.